ti. Então Jesus ele deixou uma orientação aqui que nós vamos acompanhar, que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, então nós começamos a perceber o cuidado, a manifestação do poder de Deus. Nós vamos ver exatamente um trecho aonde o Senhor Jesus está ensinando aos discípulos e vai nos ensinar hoje. Então não se preocupe, apenas creia. Se você ouvir esta palavra e não só ser um ouvinte, mas um praticante dela, certamente a tua vida também vai mudar. Nós vamos precisar hoje do livro de Mateus, o capítulo é o meia dúzia e o versículo 31. Vamos para a Bíblia Sagrada? Diz assim o texto sagrado: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Bom, o texto começa dizendo aqui exatamente a preocupação que muitas pessoas podem ter. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como eu vou me vestir? O que será do dia de amanhã? Essas são preocupações humanas, não é? Preocupações terrenas que todos nós temos. Porém, quando nós nos encontramos com o Evangelho, com Jesus, nós percebemos que Jesus ele está acalmando o nosso coração, acalmando a nossa alma. Porque às vezes a pessoa ela pode ter uma preocupação muito excessiva. E aí a confiança que deveria de estar em Deus não vai estar mais. A pessoa, quando ela vai ficando preocupada com as coisas materiais, terrenas, não que seja ilícito, né? Devemos ter sim um pouco de preocupação com aquilo que possuímos, com aquilo que temos. Porém, quando isso passa a ser excessivo e a pessoa começa até a se esquecer de Deus, aí é preocupante. Por isso que o Senhor Jesus ele está dizendo, olha, não fique preocupado com isso. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, porque aquele que coloca a confiança dele em Deus, ele sabe que Deus será o provedor dele. Então a preocupação dele começa a diminuir. Então é dizer para a nossa alma, para o nosso coração, que às vezes há uma inquietude e dizer para ela, determinar, Deus vai cuidar de tudo. E aí quando fazemos isso, começamos a andar de acordo com a palavra de Deus. Mas vamos ver mais um pouquinho, porque Mateus traz mais um trechinho aqui. O versículo agora será o de número 32. Olha que interessante o 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios, pastor? Eram pessoas que não tinham aliança com Deus. E ele continua dizendo, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas as coisas. Nesse trecho aqui, o Senhor Jesus está dizendo, olha, os gentios, pessoas que não possuíam uma aliança com Deus, eles já estão procurando apenas isso. Como se isso fosse a coisa mais importante da vida. Como se isso fosse a prioridade da vida. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como vai ser amanhã? E isso não é o mais importante. Não, pastor? Não. Quando isso passa a ser importante para uma pessoa, ela deixa de buscar o que de fato seria. O versículo a seguir o Senhor Jesus já vai nos explicar. Então as pessoas ficavam correndo de um lado para o outro e se esqueciam de buscar a face de Deus. Olha que interessante, porque o ponto central, a palavra-chave agora está no próximo versículo, que diz ali no versículo de número 33. Mateus 6,33, muito conhecido. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas, Jesus ele não exagerou não, ele está dizendo, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Poxa, que lindo! Essa deve ser a prioridade, essa deve ser a maior preocupação,
Quando a preocupação do ser humano é buscar primeiro o reino de Deus, o Senhor Jesus está garantindo que as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui é uma questão de prioridade. Eu não devo ficar correndo atrás das bênçãos. Não, 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 isso são acessórios. Eu devo correr atrás do principal. O que é o principal? Deus. Porque quando eu tenho Deus, as bênçãos começam a correr atrás de mim naturalmente. Então veja, Deus está falando, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não está falando que você não pode trabalhar. Ele não está falando que você não pode viajar. Ele não está falando nada disso. Ele só está falando de prioridade. Busque primeiro o reino de Deus. As coisas a partir deste ponto vão acontecer naturalmente. E as suas preocupações vão sendo diminuídas. É isso que Deus quer fazer. Vamos ver ali o último versículo de hoje. Diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por quê? O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Poxa vida, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, viva um dia de cada vez. Comece a entender que você precisa viver um dia de cada vez, já basta o dia. E aí as coisas vão se encaixando, como diz por aí. As coisas começam a dar certo. A minha prioridade tem que ser Deus. As demais coisas, elas vão acontecendo tranquilamente, calmamente. Olha, fique com esta palavra no seu coração, né? Como eu disse, não se preocupe, apenas crê em Deus. Coloque a sua confiança em Deus, comece a determinar, a partir de hoje eu vou buscar mais Deus. A partir de hoje eu quero ter uma proximidade maior com Deus, eu preciso buscar uma igreja. Busque uma igreja. Busque a Igreja Internacional da Graça de Deus. Se não tiver uma igreja da graça próxima à sua casa, procure uma igreja que prega o Evangelho. E certamente ali você vai começar a descobrir muitas coisas e a partir daí as portas vão se abrir em sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.